E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos de volta para o nosso módulo de embriologia. Na nossa terceira aula, nós vamos dar continuidade ao assunto, falando agora sobre os anexos embrionários. Os anexos embrionários, pessoal, basicamente são estruturas que são externas ao embrião, ou seja, eles não fazem parte do corpo do embrião, mas que desempenham funções extremamente importantes e geralmente são feitas a partir do embrião. E o que é que esses tais anexos fazem, Igor, de tão importante? Bom, vamos imaginar então como que é a vida a partir da perspectiva de um ovo. Coisa que a gente sabe que você invariavelmente vai ter que fazer. Você vai ter que cuidar da sua alimentação. Além disso, a gente sabe que você também vai ter que cuidar de uma outra coisa. Você vai, veja bem, você quase não tem pele, então é muito fácil para você se desidratar. Então você tem que dar um jeito de se manter hidratado. Além disso, você é super frágil, você tem que dar um jeito de ficar protegido. Então, temos uma função de proteção. De quebra, você precisa respirar. Difícil dentro de um ovo, né? E bem, se você está comendo, alguma coisa sai, né? Ou seja, você tem que excretar. Veja bem, especialmente se você está dentro de um ovo, você não quer ficar nadando no meio de seus excretas, né? Complicado. Então, o que é que acontece? A gente vai ter uma série de anexos embrionários que vão assumir essas funções. No caso da alimentação, a organela que vai assumir é chamada de saco vitelínico ou vesícula vitelínica. Basicamente, como a gente pode ver pelo nome, ela guarda o vitelo, que é a reserva energética para o embrião. A parte da hidratação, ela vem de uma coisa que a gente conhece também, que costuma estourar nas mulheres quando elas vão ter filhos, que é da vesícula amniótica, que dá origem ao âmnion. Então, basicamente, ele, por ser uma bolsa d'água, além de ele manter hidratado, ele vai fazer com que você consiga absorver choques mecânicos. Ou seja, você já não é tão frágil. Tem uma organela, tem um anexo embrionário ainda, que vai envolver todo o ovo, que é o córion. Além de envolver protegendo, justamente como ele está em contato com a parte externa, ele também vai estar associado à parte de respiração, juntamente com um outro anexo embrionário chamado alantoide, que vai ser responsável direto pela respiração. Ele que vai fazer a ligação do embrião até o córion. E justamente a partir daí pode ocorrer as trocas gasosas. E a excreção, Igor? Bom, ela é também pelo alantoide. A natureza foi muito engenhosa quando ela fez com que os embriões respirem e guardem seus excretas pelo mesmo lugar, mas com que seus pulmões não nasçam cheios de xixi. Sensacional uma coisa dessa, você não acha? Beleza, Igor, saquei como é que funciona, mas como que é o jeitão deles? Como que eu vou conseguir identificar o que é cada uma dessas coisas se aparecer um desenho? Aí, seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês como que vai aparecer. Primeiro, eu vou colocar aqui em pretinho o embrião. Olha, ele já tem até uma cabecinha desse lado, né? Coisa bonitinha. Isso aqui é o braço e a perna. Esses tracinhos aqui. Não, gente. São outros 500. Não vamos confundir aqui as coisas. Então, eu vou colocar com cores para vocês verem o que é cada um. A vesícula amniótica vai ser laranja. O âmnion, eu vou colocar ele de azul, já que é hidratado. O córion, eu vou colocar para vocês de verde. E o alantoide, eu vou colocar para vocês de vermelho, para vocês conseguirem identificar o que é cada um. Veja bem, o saco vitelínico está na alimentação, então tem que ter um contato direto com o embrião. Então está aqui o nosso saco cheio de vitelo. Beleza, outra coisa que a gente sabe que vai ter contato é para respirar e fazer excreta, que é o alantoide. Então a gente vai ter um outro tubinho aqui saindo, que vai se espalhar. Além disso, a gente viu que o córion, ele vai estar fazendo o quê? Ele circunda todos os outros. Então ele vai estar bem aqui. E ele está justamente, como vocês podem ver, em contato com o córion. Então, a partir desse pontinho daqui, que a gente vai ter o quê? As trocas gasosas. E agora, cadê o âmnion? Ele está envolvendo aqui o embrião. Ou seja, colocando esses tracinhos para a gente não confundir, vai estar envolvendo o embrião com água, mantendo hidratado e protegendo dos
choques mecânicos. Beleza, Igor. E onde que fica a casca desse ovo? Bom, eu vou colocar aqui em preto também. Então a casca ficaria nessa região. Mas, Igor, você disse que a proposta disso era estudar embriologia humana, mas a gente não nasce em ovos. Pelo menos não com casca. Muito justo. Então, o que é que acontece? No nosso caso, a gente tem algumas coisinhas a mais. A gente não tem casca porque a gente fica dentro dos corpos das nossas mães. E a gente tem duas estruturazinhas que aparecem diferentes, que não estão citadas aqui, que há questões sobre elas serem consideradas anexos embrionários, que são o cordão umbilical e a placenta. E o que é que acontece? Basicamente, essas duas estruturas, elas vão lhe colocar em contato direto com a sua mãe. Como assim contato direto? Bom, basicamente você vai ser alimentado pela sua mãe, ela vai fazer a troca de gases para você e ela vai pegar os seus excretas. Então nem precisou que você nascesse para que sua mamãe já tivesse o trabalho de lhe limpar. Olha que coisa. Então, daqui, direto do corpo do embrião, vai sair o cordão umbilical e ele vai se ligar na placenta, que é um anexo misto, porque uma parte da placenta é feita pelo próprio embrião, mas uma outra placenta é feita a partir da mãe. Igor, mas esse ovo aí tem tudo, isso existe? Não exatamente. Esse aqui é só um esquema para demonstrar para vocês, porque justamente se você tem o cordão e a placenta, é redundante que você tenha algumas organelas, como por exemplo, para que um saco vitelínico, para que o alantoide, e nesse caso, para que o córion também, né? Eles não precisam ser super desenvolvidos, porque todas as funções dele são exercidas por outra organela. Então, justamente daí, você pode se perguntar, então, tá, Igor, quem que vai ter cada uma das organelas? Como é que funciona essa bagaça? Seguinte, eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. Eu preciso que você lembre que a vaca param. Como assim, Igor? É isso mesmo, vaca param. Igor, não está fazendo sentido nenhum isso, está ficando muito esotérico. Então vamos lá. A gente vai ter param e a gente vai ter a vaca. O que é a vaca? Então vamos lá. V, A, C e A. Então o que a gente tem? Nós temos o vitelo, o amnion, o córion e o alantoide. E o que é o param? Aí são a sequência que a gente vai ter dos organismos. Nós vamos ter aqui os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Ah, então vaca param faz algum sentido, não é coisa esotérica. Exato. Então vamos pensar o seguinte. Quem precisa de alimento? Os peixes precisam de alimento? Precisam. Anfíbios precisam? Precisam. Répteis e aves? Também. Mamíferos? Também. Então todo mundo aqui vai precisar da vesícula vitelínica. Beleza. Peixes e o amnion. O amnion tem a função de hidratar. Bom, peixe vive na água, ele precisa de problema com água? Não. Anfíbios, geralmente os ovos também estão na água. Então o que acontece? Nenhum deles precisa do amnion. Já os répteis, as aves e os mamíferos precisam, porque a gente ou vai estar na barriga das nossas mamães, ou a gente vai estar durante um período prolongado, se você for um réptil ou uma ave, dentro de um ovo, completamente isolado do resto do mundo. Então você também vai precisar de quê? De um córion, para fazer a respiração. E você vai precisar de um alantoide. Para quê? Para fazer a excreção. E como a gente viu ainda, existe o cordão e existe a placenta. Que eu vou deixar aqui junto, como sendo uma coisa só, que só quem tem eles são os mamíferos. E como a gente estava discutindo há pouco tempo, se você tem isso daqui, então, bem desenvolvido, então o que acontece? Você não precisa muito de quem? Nem da vesícula vitelínica, ou seja, ela fica atrofiada, nem do córion, nem do alantoide. Por outro lado, se você é um réptil ou uma ave, você vai passar aí questão de alguns meses dentro de uma casca de ovo. Você tem que estocar muita comida, né, para ficar lá e crescer. Pois é. Então, o que a gente tem de atrofiado, eles vão ter de desenvolvido. Então, a vesícula vitelínica deles é grande, o córion vai ser grande,
o alantoide vai ser grande, porque afinal de contas eles não querem nadar em xixi. Então, pessoal, para fechar agora, a gente vai para as nossas palavras-chave, em que, lembrando, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar para cada uma delas e, a partir delas, explicar o que vocês viram aqui na aula. Fazer as relações entre elas. Uma vez que vocês tenham feito isso, aí vocês podem pensar no que é que vocês podem utilizar para ajudar a lembrar. A exemplo do vaca param. Então, tranquilos? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado bem claro. Bons estudos, até a próxima e listinha para vocês lá no Estudo em Dia. Abraço, pessoal!